Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 32, verso de número 6 e 7. 2 Crônicas, aleluia, diz assim, no verso 7. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque maior, diga comigo assim, porque maior é o que está conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo confiou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Diga aleluia! Meu Deus, que tremendo! E eu preciso trazer para você o entendimento dessa palavra nessa noite. Deus vai falar ao teu coração aqui nessa noite, amém? Você está desejoso de ouvir a palavra de Deus? Então escute isso. Esse momento aqui está falando do rei Ezequias, que foi um dos reis mais extraordinários de Israel. Um rei que Deus se agradou muito. Mas, um dia, Senaqueribe, rei da Assíria, trouxe um grande exército e cercou toda a cidade de Jerusalém. E começou a pressionar o povo, cortou a alimentação, tirou tudo. O povo começou a passar fome, o povo começou a ficar desesperado, não podia sair fora, porque estava cercado pelo inimigo, seriam mortos. Então tinham que ficar dentro da cidade, a cidade era murada. E isso passou dias, passou meses, e o povo começou a sofrer muito. E aí, irmãos, o rei Ezequias, isso aqui é tremendo demais. Olha o poder da fé de uma pessoa. Olha o que a fé pode fazer diante de um momento difícil. O rei Ezequias se levantou e disse assim, gente, não temam. Gente, não fiquem com medo, porque o Senhor, Deus que está conosco, Ele é maior do que esse inimigo que está nos cercando. Não temam. E sabe o que aconteceu? Quando o povo ouviu as palavras do rei Ezequias, o povo confiou em Deus. Eu não sei como é que você chegou aqui essa noite na casa de Deus. Eu não sei se você chegou aqui hoje preocupado, angustiado, enfrentando uma luta, uma guerra, uma batalha. Talvez você está se sentindo cercado diante de algo tão difícil, te pressionando, te apertando, te fazendo, talvez você até se sentir incapaz de superar isso. Mas em nome de Jesus, irmão, eu quero nessa noite ser como o rei Ezequias. Eu quero dizer para você essa mesma palavra. Maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Diga aleluia e dê um aplauso bem forte a Jesus. Maior é o que está conosco. Deixa eu baixar aqui, deu o microfone agora aqui. Maior é o que está conosco. Agora eu quero ler com você mais dois textos, por favor. Abra comigo em 2 Reis, capítulo 6. Você está em 2 Crônica, você vai voltar e você vai encontrar 2 Reis, capítulo 6, verso de número 16 até o 18, que diz assim: E disse: não temas,
porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-lhe que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que os montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te, fere esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Olha que tremendo. Aqui é uma outra situação parecida com a de Ezequias. Lá era o rei Senaqueribe. Aqui é outro momento, outro dia, outro ano. Aqui é um profeta, Eliseu, um homem de Deus. Este profeta era tão usado por Deus que ele revelava até os pensamentos do rei da Síria. Olha só, o outro lá era da Assíria, esse aqui é da Síria, e é outro rei, outra história. E toda vez que o rei da Síria vinha pelejar contra Israel, ele perdia a batalha. Aí o rei ficou indignado. O rei disse: como é que pode? Eu faço um plano, uma estratégia para vencer a batalha, e quando eu chego lá, eu sou derrotado. Tem alguém aqui no nosso meio dedurando a gente. Tem alguém aqui entregando o nosso plano para Israel. Aí alguém falou assim: não é rei, não é ninguém aqui não, rei. É porque lá em Israel tem um profeta, rei, que Deus é com ele, e ele revela até os teus planos que tu faz lá no teu quarto, no escondido. O Deus desse profeta revela tudo para ele. Aí o rei ficou indignado. O rei disse: pois nós vamos procurar esse profeta e vamos matar ele. O rei pegou o exército inteiro, irmãos, e veio para encontrar Eliseu. Chegando na casa de Eliseu, cercaram a casa em que Eliseu estava. Estava Eliseu e um discípulo dele. Olhe para mim aqui, amém? E aí o discípulo ficou desesperado: vamos morrer. Vamos morrer agora, Eliseu. Olha esse inimigo, o exército gigantesco. Eliseu falou assim: calma, rapaz, tu está muito preocupado. Calma, meu filho, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Agora imagine comigo a cena: dois homens dentro de uma casa, cercado por um exército. O servo de Eliseu está lá se tremendo de medo, achando que vai morrer. E o profeta chega e diz: rapaz, te acalma, tem mais gente conosco do que os que estão com eles. O discípulo deve ter olhado para o profeta e falou: você está ficando doido, só está nós dois aqui, meu amigo. O profeta orou e disse: Deus, abre os olhos desse rapaz para ele ver o milagre. Amém? Abre os olhos desse rapaz para ele ver o que está acontecendo no mundo espiritual. Deus abriu os olhos do discípulo de Eliseu. Quando os seus olhos espirituais foram abertos, irmãos, isso aqui é tremendo demais. Olha só o texto, no verso de número 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Diga aleluia. Diga assim: ao meu redor. Diga com mais fé, diga: ao meu redor tem carros, tem um exército do céu. Quando o homem olhou, irmãos, ele viu carros de fogo, ele viu cavalos de fogo, ele viu um exército poderoso da parte de Deus ao redor deles.
Isso aqui é poderoso demais. Aí Eliseu orou e disse: Senhor, agora manda esse exército do Senhor ferir de cegueira o exército da Síria. Os anjos desceram e cegaram o inimigo. Ei, amados, Eliseu falou assim para o discípulo: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Talvez você está pensando assim: pastor, o que eu estou enfrentando é tão grande. Mas eu te digo nessa noite, o maior é o Deus que você serve. Maior é o Deus que está na tua vida, meu irmão. Diga aleluia. Agora vamos comigo para 1 João capítulo 4. 1 João 4, verso de número 4 também. Aqui tem mais um versículo muito semelhante a estes que eu já falei. 1 João 4,4 diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior, quero que você diga comigo, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Olhe para o irmão do seu lado, diga: meu irmão, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Diga mais uma vez: maior é o Deus Todo-Poderoso que está na tua vida do que a luta que você está enfrentando. Deus é maior. Ah, irmãos, Deus é maior. Deus é maior do que a enfermidade. Diga aleluia. Deus é maior do que a luta que você está passando. Deus é maior do que o inimigo. Deus é maior do que a crise. Deus é maior do que o diabo. Deus é maior do que o mundo. Deus é maior do que tudo. Aplauda mesmo, com fé. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aleluia. Deus me deu essa palavra já faz alguns dias, talvez faz mais de mês. Eu estava um dia orando e essa palavra começou a vir no meu coração: maior sou eu na tua vida do que qualquer coisa que você está passando. Aleluia. Eu comecei a louvar a Deus e dizer: Deus, o Senhor é maior, Pai. O Senhor é maior do que qualquer crise na minha vida, do que qualquer luta, do que qualquer batalha. Deus é maior, meu irmão. Nós precisamos entender esta verdade, que o nosso Deus é maior. Mas esse versículo é poderoso, porque ele diz assim: porque maior é o que está em nós. Não é simplesmente Deus está perto de você. Já é muito bom Deus estar perto da gente, sim ou não? Já é tremendo demais Deus estar perto de nós. Mas o versículo diz assim: maior é o que está em nós. Ou seja, Ele está dentro de você. Você é a habitação do poder de Deus. Você é o templo do Espírito de Deus que habita em você. O maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ou seja, o mundo é o que está fora. O mundo é o que está fora. Tudo que está fora pertence ao mundo. A enfermidade pertence ao mundo. As lutas pertencem ao mundo. As crises pertencem ao mundo. Toda e qualquer situação à nossa volta pertence ao mundo, está fora. Mas Deus diz assim: eu estou dentro. E eu sou maior do que o mundo que está fora. Talvez você chegou aqui hoje enfrentando uma luta no teu casamento, uma luta na tua saúde, uma luta na tua vida profissional. Ei, irmão, ei, irmã, lembra disso. Maior é o que está em mim. Maior é o que habita na minha vida. Maior é o Deus que eu sirvo. Maior é o meu Senhor. Maior é o meu Deus do que qualquer outra coisa à minha volta. Aleluia. Deus é maior.
Mas como eu disse, Ele não é só maior, Ele está em nós. Ele está em nós. Sabe, irmãos, no Antigo Testamento, Deus vinha, abençoava o seu povo, fazia um livramento, dava vitória e Deus voltava. No Antigo Testamento, o povo não tinha o privilégio de Deus habitar neles. Só no Novo Testamento, na nova aliança, na qual você faz parte, na qual eu faço parte, só nessa nova aliança é que Deus está habitando em nós. Isso é um privilégio maravilhoso. Isso é tremendo demais. Deus está em mim, Deus está habitando em minha vida. Agora volte lá, por favor, para a 2 Crônicas, porque tem mais um texto que eu quero ler lá, mais uma parte do versículo que nós iniciamos. 2 Crônicas 32, verso 7. Aleluia. E verso 8. Olha o que o rei Ezequias falou: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque maior é o que está conosco. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Diga bem comigo assim: para guerrear as nossas guerras. Olhe para o irmão do seu lado, diga: irmão, Deus luta as tuas guerras. Amém? Quem é que luta as tuas guerras? Deus luta as tuas guerras. Pare de ficar, irmãos, lutando as guerras, que é Deus que vai lutar elas. Enquanto você está lutando as guerras que é de Deus, Deus não entra. Para Deus entrar, você precisa entregar a Ele essa guerra. Você está na guerra? Então diga: Deus, a tua palavra está dizendo: o Senhor lutará as minhas guerras. O Senhor lutará as minhas batalhas. O Senhor lutará por mim. Eu só tenho que confiar em Ti. Deus luta por nós, irmãos. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós somos a menina dos olhos de Deus. Feche os olhos e coloque a mão no coração e diga assim: eu sou. Não, diga com mais fé. Diga: eu sou a menina dos olhos de Deus. Diga mais uma vez. Diga: eu sou a menina dos olhos de Deus. Ai daquele que tocar em você. Abra comigo, por favor, Romanos capítulo 8. Romanos 8, verso de número 31. Aleluia. Romanos 8, 31. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga: se Deus é por mim, ai daquele que for contra a minha vida. Deus lutará por você. Diga: Deus lutará por mim. Diga com mais fé. Diga: Deus lutará por mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Toda vez que o diabo se levanta contra você, ele se levanta para cair, porque ele se levantou contra o servo de Deus. E todo aquele que é contra você se levanta contra Deus. E se Deus é por nós, quem será
contra nós? Diga aleluia! Verso de número 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Porque está escrito: por amor de vós somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga aleluia! Quem tentará contra você? A morte? Irmãos, nem a morte pode nos destruir. A morte é só um momento de você fechar os seus olhos aqui e você já abrir diante do Deus eterno. Sabe, a morte pensar que vai te destruir, não vai. Porque o servo de Deus, na hora que ele fechar os olhos nessa terra, ele já abre diante do Deus eterno. Aleluia! No abrir e fechar de olhos, não piscar, não fechar, nós já estamos diante de Deus, irmãos. A morte não pode, a perseguição não pode, os demônios não podem, a tribulação não pode, nada deste mundo, nem o porvir pode nos separar, porque Deus está conosco, Ele está em nós, Ele luta por nós, e Ele é maior do que qualquer outra coisa deste mundo ou do mundo por vir. Ele é maior. O diabo não pode destruir você. Aleluia! Diga assim: eu sou indestrutível. Diga com mais fé, diga: eu sou indestrutível. Aleluia! Nem a morte, nem a vida, nada, irmãos. Porque você já recebeu a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! O servo de Deus, nada deste mundo pode destruir ele, nem a morte, nada. Agora volte, por favor, de novo lá para 2 Crônicas. Tem mais algo a falar nesse texto. Ainda no verso de número 7, 2 Crônicas 32, 7. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque maior é o que está conosco. Primeira coisa importante que ele diz aqui: esforçai-vos, não temais, esforçai-vos. Então veja, ele diz: sejam fortes e corajosos. Se você sabe que maior é o que está em você, se você tem essa convicção de que maior é o Deus que você serve, então seja forte, seja corajoso. Essa foi a mesma palavra que Deus falou para Josué. Josué capítulo 1. Deus chegou para Josué e disse: Josué, eu estou contigo, Josué. Eu sou teu Deus. Como eu estive com Moisés, eu estou contigo. Então, Josué, seja forte e corajoso. O servo de Deus que entende que Deus é maior, tem que ser forte e corajoso. Pare de viver, irmãos,
entregando os pontos. Pare de viver fugindo. Pare de viver se sentindo coitado. Pare de viver se escondendo. Não! Deus está dizendo: seja forte e seja corajoso. Diga aleluia. O que mais diz o texto aqui? O verso de número 7 diz ainda: não tenham medo, nem vos espanteis. Não tenham o quê? Medo. Quero que você abra comigo, por favor, Mateus capítulo 8, verso de número 23. Eu quero ler esse texto. Mateus 8, 23. Aleluia. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade muito grande, que o barco era coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque estamos perecendo. Jesus, porém, lhes disse: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este homem que até o mar e o vento lhe obedecem? Diga aleluia. Diga comigo: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meu Deus, que tremendo. Quem é este homem? Jesus estava no barco com os discípulos. Uma tempestade muito grande se levantou e começou a agitar o barco para um lado e para o outro, e água, e vento, e tempestade, e onda. Os discípulos, desesperados, correram para Jesus e disseram: Senhor, salva-nos, porque estamos perecendo. Então Jesus disse: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? Escute isso. Os discípulos estavam olhando para o vento, para as ondas, para a tempestade. Os discípulos estavam com medo, porque diz o texto que era grande a tempestade. Eles pensavam que aquela situação ali vinha para destruir eles. Eles estavam pensando que aquela tempestade iria destruir o barco deles, porque era muito grande. Mas escute o que eu vou dizer para você. Por um momento, eles esqueceram de algo. Por um momento eles esqueceram de algo vital. Eles esqueceram que maior do que a tempestade, que maior do que o vento, que maior do que as ondas, que maior do que qualquer coisa, era aquele homem que estava dormindo sobre um travesseiro dentro daquele barco. Eles esqueceram por um momento e ficaram atemorizados, e ficaram com medo. Ah, irmãos, toda vez que você esquecer que maior é aquele que está com você no teu barco, você vai ficar com medo. Toda vez que você esquecer que maior é aquele que está com você, você vai ficar com medo. Quando eles esqueceram, quando eles olharam para a tempestade, quando eles olharam para o problema, ficaram com medo. É assim toda vez que você também olha para o problema. É assim também com você. Toda vez que você coloca os teus olhos na situação, você fica com medo.
Esse é um erro que a gente comete muitas vezes na vida. Esquece quem está lá no barco com a gente. Esquece. Mas quando eles perceberam, eles correram e disseram: Senhor, salva-nos. Aí Jesus levantou e disse assim: por que vocês estão com medo? Em outras palavras, vocês não sabem que eu sou maior do que o problema de vocês? Vocês não sabem que eu sou maior do que essa tempestade? Vocês não sabem que eu sou maior do que o vento? Jesus levantou e disse: tempestade, acalma agora. Vento, cessa. E diz o texto: e houve uma grande bonança. Aí os discípulos ficaram tão impactados que eles disseram assim: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este homem? Este homem é Jesus. Este homem é maior do que o vento. Este homem é maior do que a tempestade. Este homem, ele está com você aí. Diga glória a Deus. E dê um aplauso bem forte a Jesus. Não tenha medo. Foi esta palavra que Jesus disse. E para concluir, 2 Crônicas 32 diz ainda, no verso 8: com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo confiou, e o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Israel. Eu quero que nessa noite, em nome de Jesus, aconteça com você a mesma coisa que aconteceu com o povo. Quando o povo ouviu a palavra do rei, quando o povo ouviu a palavra de Deus para a vida deles, o povo confiou, o povo descansou, o povo acreditou. Em nome de Jesus, meu irmão, que você saia daqui hoje confiando na palavra de Deus para a tua vida, que você está recebendo aqui nessa noite. Diga aleluia. Se coloque em pé neste momento. Vamos falar com o Senhor. Vamos orar.